A paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, vamos dando continuidade aqui à nossa temática, né, sobre a santidade. Se você quer se aprofundar mais sobre esse tema, eu também aconselho você a ler o Catecismo da Igreja Católica, não é? Ali onde fala justamente sobre a santidade, não é? A santidade que é esse chamado para todo batizado, né? Todos nós que recebemos o batismo somos chamados à santidade. O batismo é o ponto de partida para a santidade. E a santidade não é algo assim inalcançável, né? Não é, vamos dizer assim, para os heróis, né? Mas de uma certa forma também é para os heróis, porque a santidade ela exige uma vivência, não é? Como se diz ali no processo da santidade mesmo, naquele processo de canonização, as virtudes heróicas. Então, não deixa também de exigir uma vida de atos heróicos, né? Mas nada que o cristão batizado não seja capaz de alcançar, claro, com o auxílio da graça de Deus, né? Hoje nós vamos continuar então a nossa reflexão e hoje então nós vamos falar da santidade e caridade. Da santidade, porque como eu dizia no nosso encontro anterior, não existe santidade sem caridade. A santidade que ela se apresenta como uma santidade sem caridade, ela não é uma santidade autêntica, não é? Então eu gostaria de continuar citando o Papa Bento XVI, ainda na audiência de 13 de abril, onde ele falou sobre a santidade, né? Ele disse, como nossa maneira de pensar e nossas ações podem se tornar a maneira de pensar e agir de Cristo, né? Então, isso é uma pergunta. Como nossa maneira de pensar e nossas ações podem se tornar a maneira de pensar e agir de Cristo? E então, qual é a alma da santidade? Outra pergunta que ele faz. Então, citando o Concílio Vaticano II, o Papa Bento XVI diz: Deus é amor e quem permanece nesse amor permanece em Deus e Deus nele, né? Essa palavra que está em 1 João, capítulo 4, versículo 16. A caridade Deus derramou em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Outra passagem bíblica que está em Romanos 5:5. A caridade que nos faz amar Deus acima de todos e o próximo por causa dele, e por consequência o dom primeiro e mais necessário, não é? Então esse amor a Deus e esse amor ao próximo, não é? Por causa de Deus, é por consequência o dom primeiro e mais necessário. São Paulo enfatiza bem a importância indispensável da caridade em nosso processo de santidade. Então aqui eu trago mais uma vez aquelas palavras, né, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres
E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria, né? Então, cuidado aí com essa pseudo-caridade que muitos fazem aí, até mesmo assim, ajudando os pobres, né? Então, é preciso, como eu sempre digo, ter muita cautela e muita prudência, não é? Até porque as pessoas que são verdadeiramente caridosas, elas não precisam estar expondo, né, os seus atos de caridade, né? Nós vemos aí tantos santos, como, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, que exerciam ali a sua caridade na discrição, né? Ali sem querer, de forma nenhuma, estar iluminada, né, pelos holofortes deste mundo, né? Então, uma vida fechada nela mesma, que permanece indiferente à realidade ao seu redor e que não se compromete com essas realidades, é uma santidade duvidosa. A santidade não é uma alienação, não é, do presente. Isso dizia São João Paulo II, né? A santidade não é uma alienação. Santidade é ter os pés no chão e o coração sempre voltado para o alto. Ela brota de um equilíbrio entre o ser e o agir. Santa Teresa d'Ávila disse a uma das suas irmãs: enquanto mais santa vocês forem, né? Ou seja, ela dizia isso para as irmãs, enquanto mais santas vocês forem, mais sociáveis vocês devem ser. Ou seja, vocês devem estar sempre ali no meio das irmãs de vocês, né? Porque também uma pessoa que se isola do convívio fraterno, volto a dizer, essa santidade se torna uma santidade duvidosa, né? Então, a santidade, ela também nos lança para o social, no sentido, para a convivência com os outros, para o serviço aos outros, né? Então, a pessoa que ela se fecha em si mesma, e repito que ela quer mostrar que ela é uma pessoa piedosa, né? Uma pessoa que vive se esquivando dos demais. Então, isso aí tem que ser olhado com prudência, porque às vezes isso não é santidade, isso é outra coisa, isso é um sinônimo de fuga, não é? De uma fuga. Porque os santos, eles tinham, claro, a sua vida, os seus momentos de recolhimento, os seus momentos ali de profunda intimidade com Deus, mas que também eles vivenciavam esse recolhimento e essa intimidade com Deus também no serviço ao próximo, né? Então, é preciso, como eu sempre digo, encontrar esse justo equilíbrio, não é? Então, esse ser sociável não deve ser entendido de forma nenhuma, também é outro risco que se corre, como uma privação da vida espiritual, né, em nome da caridade. Muitos dizem assim, não, mas eu vou aí ajudar os pobres e tudo mais, então isso já vai ser a minha oração. Não é? Então a gente tem que ter cuidado, porque aí a gente já cai também em outro extremo, né? Então a gente também precisa ter essa vida espiritual, esses momentos realmente que nós vamos estar a sós com Deus, mas um a sós com Deus, ali onde eu me abasteço, né, do amor, da força de Deus para a missão, para depois ir ao encontro do meu irmão e servir, né? Então, esse ser sociável é a expressão, o fruto concreto e visível que emana da vida espiritual, como eu já dizia a vocês, tá certo? Então, vamos agora para os 3 pontos chaves do nosso texto. Vamos agora vivenciar
o nosso momento de intimidade. Como sempre eu gosto de dizer, é bom que você agora se recolha, que você procure um lugar para que você possa vivenciar esse momento de intimidade como de fato ele deve ser vivenciado, né? Então agora procure silenciar assim o ambiente que está ao seu redor e, acima de tudo, procure silenciar o seu interior para vivenciar este momento de intimidade. Terminado então esse momento, né, de intimidade, vamos agora responder a nossa pergunta. O que este encontro de hoje provocou em mim? Pergunta que você pode estar, resposta, melhor dizendo, que você pode estar enviando para o nosso e-mail pastoraloreb@gmail.com, pastoraloreb@gmail.com. Você pode também estar aí enviando uma mensagem para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Esse grupo de espiritualidade, de formação, de intercessão, onde nós temos tido muitos testemunhos, né, através desta intercessão fraterna, né, que se criou neste grupo do Oreb. Então são várias pessoas que fazem parte de vários lugares do Brasil e além Brasil, que estão ali sempre rezando uns pelos outros. Basta enviar o número, uma mensagem, né, melhor dizendo, para o número 8199-391-1621. 99391-1621. Até o nosso próximo encontro e que em tudo Deus seja louvado.